Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindo a este nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Espero que esses encontros que fazemos estejam de verdade te ajudando. Ontem tivemos uma liturgia maravilhosa, o Senhor nos perguntando o que procuras, o que quer de verdade encontrar, e nos disse onde Ele mora, que é o lugar onde a gente pode encontrar paz, descanso, repouso, ter a certeza, ter um encontro que nos dá a fé nele como Messias, como Senhor, como Salvador. E por isso começamos esta semana com uma liturgia que espero de verdade apazigue o nosso coração, seja um bálsamo na nossa vida e uma luz para os nossos passos no dia de hoje. Por isso estamos hoje, segunda-feira, dia 18 de janeiro, da segunda semana do Tempo Comum. A igreja nos dá uma liturgia da palavra, espero, consoladora e animadora. A primeira leitura da carta aos Hebreus, capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Aqui já o autor da carta aos Hebreus começa a entrar no tema de fato da sua carta. Jesus é o sumo sacerdote, o intercessor, a ponte entre Deus e os homens. Ele começa fazendo uma comparação de que todo sacerdote é tirado do meio dos homens e oferece sacrifício em favor dos homens por causa das suas fraquezas, das fraquezas dos homens, das pessoas. Mas como ele, sacerdote, também experimenta a fraqueza, então oferece esses sacrifícios pelos outros e por si mesmo. Cristo será aquele que oferecerá uma vez por todas, não por ele, porque ele não tem pecado, mas oferecerá por toda a humanidade, por todos os homens, para que o homem de verdade tenha uma comunhão, uma ligação com Deus, mas definitiva, de uma vez para sempre. Não oferecerá repetidamente sacrifícios, oferecerá uma única vez Cristo, este sacrifício, de uma vez por todas, para destruir definitivamente a morte e destruir em nós o pecado e a morte, para dar-nos a vida. Porém, ele diz aqui, a carta aos Hebreus hoje, estes, ninguém pode se atribuir a si mesmo esta honra de ser sacerdote. Por isso o padre, como eu, é tirado do meio do povo, entra para o seminário e recebe uma consagração. Não é, como diz aqui, o sacerdócio judaico era da descendência de Arão. Aqui o nosso não é desta descendência. Nós recebemos este sacerdócio de Cristo porque, como diz aqui a carta, Cristo não se atribuiu a ele, mas foi outro que de verdade o elegeu como sumo e eterno sacerdote. Porque ele vai dizer, deste modo também Cristo não se atribui a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje te gerei, como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Ou seja, o autor está querendo provar que Cristo não usurpou o direito de ser sacerdote, sumo sacerdote, mas de verdade foi Deus, o Pai, que o deu essa honra. E ele faz este serviço em favor de cada um de nós, de uma vez para sempre. Porém, ele também reconhece, ele experimentou num corpo como o nosso a fraqueza humana, menos o pecado, para de verdade nos ajudar, compadecer-se, ser este intercessor, este que nos ajuda de verdade, a cada um de nós. E por isso, como diz aqui, Cristo nos dias da sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E salvou-o ressuscitando da morte, mas salvou também das mortes de cada dia. Por isso, Jesus nos dá a vitória sobre a morte, para que vençamos as mortes existenciais de cada dia. Tenhamos esta ressurreição de Cristo vivente em nós. E diz aqui a carta aos Hebreus, ele foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Deus também, se a gente se entrega a Ele, atende às nossas súplicas,
os nossos perdidos, porque aquele que apresenta as chagas ao Pai, que é Cristo, por favor a nós, em favor de cada um de nós, ajuda que o Pai escute as nossas orações e as nossas súplicas. Se de verdade entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. Espero que o dia de hoje seja um dia favorável a cada um de nós. Porque diz aqui que mesmo sendo filho aprendeu o que significa obediência por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação para todos que lhe obedecem. Espero que a gente obedeça a Cristo, coloque a nossa vida na mão dele e seremos atendidos. A morte não terá poder sobre nós. O orgulho, a soberba, a inveja, a avareza, nem sequer as cruzes, dificuldades, doenças, problemas, terão a capacidade e o poder de nos tirar a paz, de nos tirar a experiência de Cristo, da vida eterna, da ressurreição, do seu amor para conosco. Espero que de verdade o Senhor nos ajude a todos nós. Por isso o Evangelho também de hoje é uma palavra, uma boa nova de Cristo para você e para mim hoje. É do Evangelho de São Marcos, capítulo 2, do versículo 18 ao 22. Os discípulos de João Batista e dos fariseus vão reclamar com Jesus, porque eles, os discípulos dos fariseus e os discípulos de João Batista, fazem jejum. Só que os discípulos de João Batista não entendem que esse jejum que João Batista ajudou os seus discípulos a fazerem é para a remissão, preparar-nos para receber o Messias, para o verdadeiro encontro com aquele que pode dar-nos um batismo na água e no Espírito, dar-nos a vida nova, dar-nos alegria. A nossa vida, o chamado que Deus faz e que João Batista estava fazendo, não era para viver eternamente uma penitência, uma coisa triste, um jejum, não. É para viver na alegria, é para viver no encontro com Cristo, com o noivo, com o amado, que nos dá sentido. Não para viver a nossa vida num eterno jejum, numa eterna penitência. A gente faz o jejum hoje na igreja para que as nossas paixões, vontades, desejos não nos afastem do amado, que é Cristo. Mas a alegria está em estar com o amado. O pecado nos faz perder o amado. Por isso que Cristo explica a eles, olha, porque o pessoal reclama, os teus discípulos por que não jejuam? Enquanto os discípulos de João Batista, os fariseus, jejuam. E Cristo vai dizer, os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e então eles vão jejuar. Cristo de verdade será tirado dos discípulos com a sua paixão. Por 3 dias, os discípulos de alguma maneira vivem o jejum, a tristeza. O amado nos foi tirado. A Maria Madalena, se a gente lembra o Evangelho, como ela entra na tristeza. Deve ser uma mulher que nem come, nem dorme direito, ansiosa. Onde colocar o meu Senhor? Aquele que deu sentido à minha vida, os discípulos. Ou seja, haverá um dia em que o amado lhes foi tirado. Aí jejuarão. Mas também quando nós pecamos, deixamos que as nossas fragilidades nos arrastem, nos escravizem. Para isto está o jejum, para recuperarmos a alegria do encontro com o amado. Mas não para viver eternamente na tristeza, num jejum, numa penitência, não. Cristo veio para que a nossa vida seja festa, seja alegria. Porém, há um mistério, há algo que pode nos ajudar nisto, que é o que termina o Evangelho. Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, porque remendo novo repuxa o pano velho, o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres, e o vinho e os odres se perdem. Vinho novo em odres novos. O Senhor quer uma nova mentalidade em nós, um novo coração, nos transformar em odres novos para acolher o vinho novo da sua palavra, da sua ressurreição, do mistério da cruz, daquilo que ele veio nos trazer. Não adianta pegar
como eram os fariseus, a roupa antiga, que está com rasgão, que é a lei, os mandamentos, porque o homem quer cumprir, mas não consegue cumprir a lei. Então essa lei fica com rasgões, porque o homem não consegue cumpri-la. Não. Agora tem que ter roupa nova. Não adianta botar um remendo novo em roupa velha. Não adianta. Pegar o evangelho e querer apenas que ele case com os mandamentos. Não. Precisa de um recipiente novo, um odre novo, uma pessoa com mentalidade nova, que acolheu a boa nova do evangelho. Não fica apenas no cumprimento da lei. As leis, como diz São Paulo numa das cartas, é um pedagogo que deveria me levar a Cristo, para que eu não viva mais da lei, mas da graça. Porque se eu vivo só da lei, fiz o que a lei mandou, cumpri. Não, a graça me faz ir além da lei. Viver o amor numa dimensão, numa plenitude maior do que a lei. Senão a gente só faz aquilo que a lei obriga. Eu varri a casa hoje, estava na minha escala, cumpri. Não, o amor me faz ir além da lei. Sim, estava na escala eu varrer, mas talvez, olha, não estava na escala eu lavar a louça, mas eu lavo. Não estava na escala eu faço. Eu digo da escala porque é mais fácil de entender, um exemplo pequeno. Mas eu tenho que ir muito mais do que a lei, muito mais. O amor, esse espírito novo de Cristo só pode vir num odre novo, numa pessoa que foi renovada pela morte e pela ressurreição de Cristo. Este nosso sumo e eterno sacerdote que quer de verdade interceder por nós e renovar, dar a vida nova a cada um de nós. Oxalá hoje o Senhor ajuda você e a mim a viver essa nova realidade que Cristo quer de verdade fazer com que cada um de nós viva. E por isso espero que o Senhor ajude-nos a cada dia viver da sua palavra, do seu amor, sermos renovados por Ele, lavados, purificados na sua morte e na sua ressurreição. Seja participando da Eucaristia, seja mergulhando no mistério do nosso batismo, pela palavra, pelas orações, pelo que for. Espero que o Senhor nos ajude neste dia. Farei a oração coleta da missa de hoje. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, espero cada um de vocês para neste nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Até amanhã.